Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente não sabe a hora que essa galera vai assistir o nosso podcast. Bora falar de negócios, mais um. Quem diria, Daniel? Quem te aguentar tanto tempo, hein? Eu achei que o povo não ia assistir, não. O povo vai cancelar a gente. É que a audiência tá legal. Por isso que é o dono da empresa, né? Os funcionários estão assistindo a gente, tá bom. É isso aí. Mais um Bora Falar de Negócio com um cara surreal. O cara é empresário. O cara é... Eu queria falar um palavrão aqui, mas já fomos... Eu ia falar outra coisa, mas tá bom. Vou deixar o Daniel apresentar ele, mas hoje a gente vai ter uma aula aqui de gestão. Daniel, quem é o nosso convidado? João, nosso convidado de hoje é um cara, gente boa demais. Eu conheço há muitos anos. Foi meu aluno no colégio. Brilhante, será? Não vou falar isso. Achei que você falou que tá entregando a idade. Mas olha, um cara, gente boa demais. Deixou de ser aluno para ser amigo. Nós somos amigos mesmo de sair junto, de jantar junto. É um cara que eu tenho um carinho muito especial. E como em todos os podcasts que a gente tem feito, um grande empresário da cidade de Paranavaí, Alan Alwed. Se apresente aí e cumprimente o público, Alan. Igual ele falou, boa noite, bom dia, boa tarde, vamos ver a hora. Sou o Alan, sou esposo, pai, empreendedor, tentando vencer aí o Brasil. Desde o começo, desde 2011 que eu estou tentando trabalhar, tentando empregar bastante gente, fazer um pouco a diferença aqui em Paranavaí. Que legal, Alan, que legal. Você é paranavaense? Nasceu em Paranavaí? Nascido aqui, criado aqui. Seus pais moram em Paranavaí ainda? São daqui, Sim. daqui. Pai do Alan, para quem não conhece, Dr. Alwed, uma pessoa conhecidíssima da cidade, um médico respeitadíssimo, também amigo, tenho um carinho enorme por ele. E o Alan tem uma história de vida fantástica, né? Um garoto de uma família bem estruturada, mas ele um dia falou assim, eu vou aventurar fora do Brasil. Como é que foi essa história, Alan? Como é que foi esse start de dar uma volta pelo mundo afora aí? Eu estudava no Nobel, me formei lá em 2000, e meu irmão tinha ido para os Estados Unidos. Foi lá passar um intercâmbio, mas para trabalhar, para ficar um ano lá. E no comecinho de 2001, ele me ligou e falou, você tem vontade de vir, quer vir aqui, você tem um emprego garantido que eu vou sair, que é para entregar comida num restaurante mexicano. Eu falei, tá, mas quando você vai sair? Ele falou, daqui 15 dias. Caraca, eu falei, como assim? Você tem que chegar em 15 dias. Os meus amigos... A vida bateu na porta. Isso era que mês, mais ou menos? Isso era em fevereiro. Fevereiro. Antes do carnaval, antes das festas boas daqui. Que a gente pensava, eu pensava muito nisso, eu tinha 18 anos de idade. E foi aonde eu falei, calma aí, mas não tem como eu ver? Não. Você tá com o passaporte, você tá com o visto, você tá com tudo, compra a passagem e vem. Aí eu cheguei em casa, falou olhei pro pai? Pra mãe, pro pai, falei, e aí? Falou, Alan, vai. Eles acharam que eu ia ficar menos de um ano, não ia aguentar. E essa era a minha... Fui para tentar comprar essa um era a carro intenção. bom, para tentar comprar, eu tinha um sonho de ter um Tempra Style na época, 2 portas. E meu pai tinha me emprestado um dinheiro para comprar, eu andava num carro bem inferior e tinha uma vontade de ter um carro, sempre gostei, fui apaixonado por carros. Falei, vou trabalhar lá uns... Vou fazer um dinheiro e volto para comprar meu carro. Aí foi quando derrubaram as torres lá, né? Eu tava lá. Ah, você tava lá no 11 de setembro. Tava no 11 de setembro. Você tinha chegado aquele ano. Tinha chegado aquele ano. Brinquei com a minha mãe ainda, que tava caindo do meu lado. Depois não consegui mais falar com ela. Mas você não tava em Nova York? Tava. Você tava em Nova York no dia, cara? Manhattan. Não, eu tava do lado, tava em White Plains, mas tava pertinho. Daqui Alto Paraná. De Paranavaí, Alto Paraná, a distância. Que legal, essa história, hein? Aí dali, eu comecei a repensar, porque eu conhecia bastante gente que passou indiretamente por isso. Filhos, essas coisas para perder no pai e tudo. Aí eu comecei a ver a história de um jeito diferente, muito diferente, porque eu ia vir embora em dezembro, a gente morava em 11 pessoas numa casa. Lembra do Roger? Lembro. O pessoal, a gente morava tudo junto. E todo mundo veio, ficou eu e o Andrei. Aí o Andrei veio também, eu fiquei sozinho. Foi a primeira vez com 19 anos que eu fiquei sozinho de tudo. Tudo. Tava morando na casa do Edinho Zanoli. A gente tava, eu conheço Edinho Zanoli. foi pra lá,
foi onde que a água bateu na bunda de verdade. Foi onde que eu decidi, a partir de 6 de dezembro de 2001, que eu ia tentar construir algo antes de voltar para o Brasil. Aí eu falei assim, eu tenho algo a buscar. Até então eu estava vindo embora, eu ia vir embora para comprar um carro. Mais nada. Você tinha 19 anos? Tinha 19 anos. Eu não tinha nenhuma projeção do futuro. Foi onde comecei a pensar no dia de amanhã. Foi dia 6 de dezembro de 2001. E o retorno, eu sei que aí tem, se a gente começar a falar, você vai ter coisa para contar aqui, né? Mas isso aí talvez fique até para um outro podcast. Falar como é viver fora do país. Eu ia falar isso agora. Como é se aventurar fora do país. Intercâmbio com o Alan. Só para fechar a história dos Estados Unidos antes da sua volta, como é que você se virou com a língua? Você foi para lá, tipo, já falava bem? Era só o verbo to be? Como é que, fazia era? Fazia a mímica bem? Hi, bye. Foi aí que eu falei da mudança do 6 de dezembro. Foi aonde eu cancelei a Globo Internacional, a Record Internacional, não ia mais em restaurantes brasileiros, não falava mais português. Foi onde que me ensinaram o Gleidson Rodrigues. O Gleidson, que hoje está se formando médico, morou lá com a gente. Falou assim, Alan, você quer ficar? Então alguma coisa você vai ter que levar embora. Muita gente vem embora sem nada. Sem a língua, sem dinheiro, sem nada. Aí eu falei, como é que eu faço? Ele falou, você vai em restaurantes americanos, você vai em boates americanos, você vai parar as pessoas na rua, vai começar a tentar falar e no seu emprego você vai tentar atender telefone. Então eu fazia entregas de comida na Domino's Pizza. E a gente tem aquele tempo que a gente fica esperando a entrega. E eu me escondia num quartinho e atendia o telefone para pegar pedido. E eu começava a falar, can you repeat please, can you repeat please, can you repeat? O povo me xingava, me falava um monte de coisa. Só que comecei a testar indiretamente a audição, que é a primeira coisa que você tem para falar ali. E é o mais difícil. Aí comecei, aí com um ano e meio, depois de 2, 3 meses me pegaram pegando pedido e eu virei subgerente da Domino's. Aí foi onde comecei a ter... Com 2 anos que eu estava nos Estados Unidos, estava falando bem. Que legal. Mas assim, a única pessoas que eu falava português, eu separei um pouco dos amigos brasileiros para tentar falar mesmo o inglês. Foi o único jeito que eu falei bem o inglês. Aí foi onde comecei. Nos 2 últimos anos, antes de vir para o Brasil, eu sonhava em inglês. Que legal, cara. E antes da gente mudar o assunto, eu falo porque tem muita gente que tem essa ideia de vai para fora, ou tem essa ilusão, ou até ideia de ir para fora. Que conselho que você dá para quem foi, viveu uma barra e voltou? Que conselho você daria para essa galera que tem essa vontade de ir embora? Lá é muito mais difícil que aqui de dar certo. Por quê? Porque você vai ser um imigrante. Foi um dos motivos de eu ter vindo embora. Primeiro, que quebrou os Estados Unidos. Foi aquela bolha. Foi começo de 2008, final de 2007. A famosa bolha de 2008. A famosa bolha que eu peguei de começo ao fim. Rebentou o país, rebentou. Rebentou tudo. Foram 2 viradas, né? No tempo que eu estava lá, foram 2 viradas dos Estados Unidos. Foi o antes do 9/11, das torres, e a bolha. Então teve 2 mudanças drásticas nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é feito para poucas pessoas. Por quê? Você tem que trabalhar muito. Você tem que brigar com o frio. São 6 meses... com temperaturas negativas. Eles rapam a neve em novembro, na primeira nevasca, tem aquela montanha de neve, em março está a montanha de neve. Ela não derrete. Então é igual se você estivesse no congelador. Então, os Estados Unidos, você se torna uma pessoa muito mais fria, sem família, sem nada. Você não liga mais para isso. Até a gente estava conversando antes, você falando da saudade. Não existe mais saudade. E hoje é um pouco até mais fácil do que quando eu fui, que você tem videochamada, não existia videochamada na época. Sim. A gente se falava por horário marcado no domingo à noite. E sem contar que o telefone era caro pra caramba. Era muito caro. Você comprava um cartão de $15 para falar meia hora. Na época. Era um cartão que você colocava a senha, o negócio, você tinha o crédito para ligar para o Brasil. E eram $15, lembro até hoje, para falar 30 minutos. Então, assim... Os Estados Unidos, ele vai te prender de um jeito que você nunca mais vai ser feliz se você não souber largar os Estados Unidos. Isso eu ouvi, o Jô Soares falou uma vez, e um padre num culto que eu fui, que eu namorava, um culto que eu fui. Falou, se você não souber largar os Estados Unidos, por quê? Você está nos Estados Unidos, você fica pensando no Brasil. Você investe no Brasil, você não consegue comprar uma coisa boa lá, você trabalha igual um louco e não consegue voltar. Porque você tem medo de voltar, porque você poderia estar melhor nos Estados Unidos. Só que você pensa em voltar para o Brasil. Então você não tem aquela vida
Você não tem raiz. Você não tem raiz. Você não consegue ter raízes. Eu tenho amigo meu que foi de volta lá, depois de ter posto de gasolina aqui, eu acho que você sabe quem eu tô falando, lá do Sumaré, ter tudo aqui. Tipo, ganhar X. E acabar ganhando um pouquinho menos numa dificuldade financeira e voltar para lá. E hoje mora lá. E quer voltar para cá. Então você fica nessa transição. Eu vou ficar lá, não vou ficar aqui. Aqui você não tem tanta segurança, mas também não tem tanto dinheiro. Lá você tem segurança, mas não tem felicidade. Então você começa a ter essa transição e você não consegue mais se largar disso. Você desgrudar desse negócio. Então quando eu vim embora, eu demorei muito para vir. Eu não passeava, eu não vinha passear. Porque eu sabia que o dia que eu pisasse o pé no Brasil, seria querer ficar. Seria para sempre. Eu ia tentar de todos os modos. Ia quebrar, ia reerguer, ia fazer tudo, mas aqui. É algo para refletir. Nesses 8 anos, você voltou, então? Nenhuma vez? Porque eu sabia que o dia que eu colocasse o pé, é muito mais difícil você sair dos Estados Unidos para vir para cá do que daqui para lá. Tipo, eu fiquei 8 anos, eu construí muitas amizades. Eu tinha uma empresa arrendada lá. Eu tinha arrendado. Por isso que foi onde que eu aprendi a tocar um restaurante. Teu primeiro empreendimento foi lá? Foi porque eu arrendei. A pessoa chegou que era um jeito de administrar. Então ele fez um levantamento de 2 anos. Quanto que a pizzaria deu por mês? Deu X. Então, Alan, você vai me dar esse X menos um pouquinho que vai ser a mais do seu salário. Então daqui pra frente você vai tocar. Era a pizzaria que você tirava pedido? Não. A pizzaria que eu tirei pedido no começo era Domino's. Depois fui pra Planet Pizza. Essa foi a que você arrendou? Essa que eu fiquei 5 anos arrendado. Foi onde que eu fiquei e eu aprendi o que é tocar funcionário, como é lidar com o funcionário, como é que é fazer compra, como é que é pagar um aluguel, pagar isso daí, você tem que tirar de um lado para colocar no outro. E lá é muito por hora. Então eu tinha vários funcionários. Lá eu trabalhava com 30 e poucos funcionários em uma restaurante. Só que esses funcionários, se eu não tivesse, bater o cartão, que é o cartão para você não fazer tanta hora, me dava prejuízo. E você estava quanto tempo lá quando você arrendou? 3 anos? 3 anos. Mas assim eu passei lá, eu pintava no começo. Eu pintava a casa, entregava jornal e entregava comida. Não, nível hard, porque você gerenciar uma empresa aqui já é difícil, gerenciar uma empresa lá... Não, mas lá é mais fácil. Lá não tem a burocracia que aqui tem dos funcionários. Lá funcionário, valeu, obrigado, tchau. Lá, mulher, eu tenho muita mulher empregada aqui, 90% das minhas funcionárias é mulher. Tem a gravidez, tem o filho, tenho muitas coisas, tem as férias. Lá não existe férias, vaga. Lá não existe nada. Lá é por hora, trabalhou, ganhou. Não tem 13º, não tem nada. Então você sabe realmente o que sua empresa está te dando. No mês, certinho. Até na semana eu conseguia fechar. A minha empresa deu X em 7 dias. Aqui não existe você fazer isso. Você tem um acerto no funcionário. Você tem as férias, você tem o 13º, você tem o FGTS. Você tem muitas coisas que engloba para você colocar preço, precificar o seu produto. É difícil. Eu acho que é uma das maiores dificuldades hoje no Brasil, é você colocar o preço certo no sua mercadoria. Se você coloca o preço certo, o outro vai lá jogar mais barato e te arrebenta algum. Mas você não pode ligar porque está colocando mais barato. Eu nunca liguei para isso. No shopping, o meu preço é o dobro do que o meu concorrente. Só que eu não vendo preço. Eu vendo experiência, eu vendo qualidade, eu vendo a pessoa chegar lá e falar, nossa, valeu a pena eu ter gasto, saído de casa. Isso é outra coisa pós-pandemia. O dinheiro tem muito valor hoje. Hoje a pessoa prefere ir uma vez num lugar, gastar bem, comer bem, chegar em casa, nossa, que gostoso, do que pagar metade, comer, não estava tão legal. Ele saiu de casa, ele pegou o dinheiro dele, pegou a esposa, os filhos e foi comer. Experiência. Ele quer a experiência de ir e falar, nossa, que comida gostosa, que legal, eu vou voltar para comer essa comida. E as minhas comidas, tenho 3 pratos lá, que fazem 12 anos que é o mesmo gosto. E as pessoas falam, eu venho aqui por causa desse gosto, desse tempero. Tem uma frase na administração, uma frase, enfim, que eu uso muito no comercial, que as pessoas não compram mais bens e serviços. Elas compram relacionamentos e encantamento. As pessoas elas estão comprando isso agora. Tá, pra gente sair dos Estados Unidos, então, só pra gente deixar isso, que até a gente conversou sobre isso antes. A ideia é que você vai ter sucesso é um mito total. Porque você tem que trampar pra caramba. São poucos que vai conseguir algo. E igual você falou, vamos lá. O que é o segredo do sucesso nos Estados Unidos? É você trabalhar toda hora que você tem do dia.
Mas se você fizer isso aqui também... Sim, mas lá você sendo empregado, você vai ganhar muito mais que aqui. Ah, mas aqui eu vou ter 2 empregos. Entendi. Lá eu trabalhei 2 anos durante quase 20 horas por dia. Eu lavava a roupa dentro do carro. Eu pegava a caixa de roupa, eu ia entregar uma comida, deixava na lavanderia, entregava, fazia as coisas, voltava, pegava e colocava no carro. Essa era o meu tempo. Só que isso eu tinha um objetivo. Eu sempre acho que uma pessoa, para dar certo, é uma coisa perigosa isso, gente. Para dar certo, ela tem que ter dívida. Quando ela tem dívidas grandes, Estou no caminho certo, então. ela trabalha muito para honrar aquela dívida. Foi isso que me aconteceu no começo. É, a água bate na bunda, né? Eu comecei a construir um predinho aqui de aluguel. Minha mãe falava, Alan, manda X. Eu não ganhei nem meio X, como é que eu vou mandar X? Aí eu falava, Jesus do céu, o que eu fui fazer? Aí eu pegava outro emprego. Eu trabalhava em 3 serviços. Então, quando você estava lá, você já começou a fazer uma obra aqui? Eu queria, consegui fazer obra, consegui comprar a terra, consegui fazer bastante coisa para chegar aqui. Não, vamos falar, estruturado para ter uma vida boa, mas para não passar por fome. Não... Todo mundo que vai tem essa ideia, né? De mandar as coisas, igual você falou, o cara vive lá, mas pensando aqui. Sempre. É. Por isso que ele não consegue... Eu ainda consegui viver muito lá, consegui em vários shows, coisas que eu nunca faria aqui com a idade que eu tinha. É muito difícil a pessoa. Eu tive uma liberdade financeira muito rápido. Eu, com 18 anos que eu estava lá, com 3 meses eu comprei um carro. Só que você trampava pra caramba, né? Ganhei no cassino. Ah. $2.000. Sem brincadeira nenhuma. Que legal. 3 meses. Eu fui lá, tinha um carrinho para me comprar, parecia um Cadete na época. Aspire. Azulzinho, bonitinho. Falei, eu quero comprar esse carro. Aí meu irmão levou, tava meu pai, minha mãe, tava todo mundo lá. E eu fui no cassino, naquela maquininha, com a identidade do meu irmão, que eu não tinha 21 anos. A gente parecia muito. Aí peguei, $3.000. Aí. O carro valia $2.000 e poucos. Fui lá, falei, tia, tô aqui. Cheguei, conversei, era uma guatemateca da Guatemala. Ela chegou, me vendeu. Aí eu entregava comida com o carro do meu irmão e eu comecei com o meu carro, com 3 meses. Então, eu tive muita sorte, às vezes, nisso aí. Tem um irmão lá que me abriu o caminho, que me sabia, que fazia, era um restaurante mexicano, pessoal, que eu fiquei 7 anos trabalhando no dia de domingo, mesmo com a minha empresa, para poder conversar com eles. Gostava de conversar, a gente ficava lá o domingo o dia inteiro. Era muito legal. Isso que é legal fora. Você conhece pessoas de verdade. Você tem contato com essa galera até hoje? Eu tenho bastante contato com as pessoas. Nós temos um grupo também dos Estados Unidos, que a gente morou lá, tudo, a gente faz alguns churrascos, algumas coisas. Massa. E o que é a maioria, vou colocar 80%, sonham em voltar. Tem um poema que eu gosto muito, todo conhecido, você estudou isso, o João também estudou, que é a Canção do Exílio. A Canção do Exílio é do Gonçalves Dias. E ele fala, a primeira estrofe ele fala, a minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiá. Os pássaros que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Sim. Porque ele estava falando, Sim, na verdade, da saudade que ele tinha, né? Da saudade que ele tinha da terra natal dele. E é bem isso, né? Se você tivesse na Europa, se você tivesse no Oriente, eu tenho certeza que seria a mesma coisa. Ia estar com a cabeça onde? No Brasil. Nós tivemos uma época aqui no Brasil muito forte de ida para o Japão, né? Dos descendentes japoneses, né? Netos e filhos, iam para lá, ficavam 80, 90. Foi muito forte. Ficavam 10, 12, né? Eu tenho alguns amigos aqui que tem um amigo que ficou 16 anos no Japão, né? E com essa mesma ideia sua, era voltar para o Brasil com patrimônio, com alguma coisa, trazer um pouco de patrimônio. No seu caso, né? Voltou com um pouquinho estabilizado e ainda voltou fluente na língua, quer dizer, trouxe uma bagagem legal. Alan, vamos para o Brasil. Da língua, só para encerrar. Alan, por que você veio embora? Também. Igual eu falei, eu sonhei 2 anos em inglês. Eu falava português com meu pai e com minha mãe, quando eu ligava para cá. Eu falava hi. As pessoas sabiam que eu era imigrante. E tratam diferente. Não adianta. O sotaque não tem jeito, né? Não adianta, a pessoa olha pra você. E nós não temos muito isso aqui. Mas as pessoas, quando falam diferente com a gente vai tratar diferente também.
Talvez e lá isso é muito forte, né? Muito forte. O Schwarzenegger, ele foi o governador imigrante. Eles não tratam ele como americano. E eles não tratam. Não adianta. Eles são muito barristas, são muito ali. Menos de 50% do americano tem passaporte. Eles nem saem de lá. Eles são dali. Isso é a cultura deles. Eles viajam dentro dos Estados Unidos, né? Pra que eu vou sair daqui? Não tem lugar melhor que aqui. Então eles são ali. Eles se sentem o dono do mundo. Mudou um pouco depois de 2001? Mudou. Só que não muito. Ainda continuam assim. Então isso se torna a sua moradia, você ali, não tão legal, igual aqui. Aqui é onde você vai, você tem amigos, tem pessoas. Eu reencontrei o Daniel depois de 20 anos quase. Nós começamos a juntar de novo, eu estudei com ele em 99, 2000, 98. E fomos ter em 2020, mais ou menos, 2021, começamos a nos relacionar de novo. Lá não existe isso. Lá não existe. Lá é legal, é bom também, sim, mas lá deu 18 anos. Mulher ou homem. Acabou high school. Tchau. Foi embora da casa. Pai nunca mais. O bagulho lá é... É complicado. E vai estudar, o pai não vai dar dinheiro, você não vai conseguir, você vai trabalhar nesses empregos que é entregar comida, fazer essas coisas para conseguir um dinheirinho, abrir uma empresa e começar a sua vida. E acabou. Esse é os Estados Unidos. Igual você falou, é fácil vencer lá? Não. É menos de 2% das pessoas que saem daqui voltam com alguma coisa. Voltam com nada. São 10 anos voltando, pedindo dinheiro emprestado para passagem, para voltar para cá. Para chegar aqui e pintar a casa também. E fazer alguma coisa. Só que diferente de lá. Pinta até 5 horas da tarde, vai tomar uma cerveja e não trabalha no final de semana. Então não conseguem vencer igual lá. Mas vamos lá. Ponte aérea Brasil agora. Bora falar de negócios hoje foi diferente. Let's go about the trip, about the US. Eu vou mudamos o nosso, mas foi muito legal. Foi muito legal porque eu tenho certeza absoluta que quem está assistindo, né? Muitos alunos nossos estão assistindo, deve talvez estar com essa ideia na cabeça, né? Eu vou, quando eu terminar a faculdade, eu vou sair do país. Eu quero ter uma experiência lá fora. Então aqui tá um case de alguém que morou fora, né? E que tá deixando um pouquinho desse momento que ele viveu fora do país, que eu acho que isso é muito legal. Top demais. Vamos para Ponte Aérea Brasil pra gente voltando pra segunda metade aqui. Voltando para Paranavaí. Tá, você voltou, beleza. Você voltou em que ano? Começo de 2008. Começo de 2008. Quando você empreendeu aqui o seu primeiro negócio aqui? Quando eu cheguei, o meu irmão também, minha mãe tinha um café ali na rua Amapá. Cafezinho embaixo do predinho que a gente construiu, que eu construí, de aluguel. Ali eu fui, era algo para mim fazer. Então eu chegava ali, trabalhava um pouco, estava querendo ver o Brasil. Então eu cheguei aqui diferente das outras pessoas. As pessoas quando chegam dos Estados Unidos, a maioria das pessoas, nós temos algum... É o Ricardo, lembra que era firomédico lá em Santa Catarina? Sim, Boy. Lembro. Lembra dele? Eles chegavam, as pessoas dos Estados Unidos, chegam, compram um carro importado, um carro bom, vivem 3 meses, acaba o dinheiro e vão embora. Essa é a vida das pessoas que vinham para cá. Ou chegam no final até emprestando dinheiro para colocar gasolina. Eu cheguei, não comprei nada, fiquei 3 meses. Coloquei um dinheiro no banco, na poupança, falei, na hora que acabar isso eu vou decidir o que eu vou fazer. Acabou. Não decidi nada. Aí peguei, comprei um carro para mim. Fiquei em 2008 muito tranquilo, sem empreender em nada, com medo de gastar o que eu trouxe. Porque eu queria abrir algo certo. Então o que eu fazia? Eu, no máximo, comprava um carrinho, mexia, vendia. E trabalhava no café ali para ter algo para fazer. Isso foi 2008, 2009, 2010. Até que nesse tempo você fez faculdade? Fiz a faculdade, entrei na FATES, fui a segunda turma de gestão ambiental, que me abriu bastante portas também, que eu conheci bastante pessoas ali, nos reencontramos de novo. E ali eu falei, fiz a faculdade, que na época, lembra, professor, que os postos de gasolina iam ser obrigados a ter um gestor para assinar. Então, na minha cabeça, eu falei assim, cada posto eu vou ganhar uns 1.500, 2 conto. Tem 20 e poucos postos em Paranavaí, pronto, eu vou fazer gestão ambiental. Aí fiz que era igual o farmacêutico na farmácia. Precisaria para assinar. A lei não foi frente, mas fiz, foi muito gostoso, foi um aprendizado muito bom. E
Foi aonde que eu terminei a faculdade em 2010. Foi, 2010. Né? 2010. Meio de 2010. Aí conheci a Andressa em 2011. A minha esposa hoje. Mãe das minhas filhas. Eu tava meio que fico, não fico. Vou pro Canadá, vou pra algum lugar. Só que eu já tinha 20, quase 30 anos. Aí foi aonde eu fui no shopping, na inauguração no final do ano de 2011. Do nosso amigo Mohamed, nosso primeiro convidado. Nosso convidado, já passou por aqui, por essa banca. Aí ele me apresentou o shopping e tinha uma loja, a LA06, na praça de alimentação vaga. O shopping não tinha onde colocar gente. Nunca tinha visto o shopping dessa maneira. Paranavaí. Falou, você não tem vontade de abrir um restaurante? É o que todo mundo fala, faça o que você sabe fazer. Trabalhe onde você sabe trabalhar. E eu fiquei cozinhando nos Estados Unidos durante 7 anos. Eu sabia cozinhar. Eu sabia atender. E eu sabia tocar um restaurante. E nunca tinha pensado em abrir um restaurante. Aí ele falou, é sua se você quiser. Eu falei, é minha. Nós batemos um contrato no outro dia. Ele falou, pode começar o dia que você quiser. A partir desse dia, foi a mudança do Brasil. Aí trabalhei durante 1 ano consecutivo, só eu abria e fechava a loja. Foi um ano muito difícil, ano de 2012. Aí, para ser pior, em 2013 teve a oportunidade de comprar outra loja na frente, uma batataria gourmet. Aí eu comprei. E a Andressa estava no último ano Da faculdade. Não conseguia vir para cá, eu ia pouco para lá. A Andressa fazia o quê? Medicina. Aí abriu outro negócio. Aí eu falei, agora sim. Aprender a trabalhar no Brasil, aprender a levar os funcionários. A conversa totalmente diferente das conversas de funcionário nos Estados Unidos. Aqui são assalariados, são aquelas pessoas que recebem no fim do mês e não trabalham por hora. Alan, mas é diferente? Sim. Lá você mostra o seu serviço hora após hora. Se você não mostrar o seu serviço, você está fora. E eles deixam bem claro. Você trabalha por hora. Você ganha por hora. Você vai produzir por hora. Aqui eles produzem por mês. Questão trabalhista que arrebenta, né, cara? Aqui você o Daniel fala muito isso. Mas tudo bem, isso aí a gente tem. Hoje minhas empresas todas são redondas. Todos pagam tudo certinho para o funcionário. Porque é bem melhor, porque você chega, você não tem a surpresa do fim do mês. Ou do fim de um ciclo de 2 anos. Sim. Coisa que lá não existia. Coisa que a gente já conversou. Lá a gente sabe o que a gente consegue trabalhar numa semana. O que a gente ganhou numa semana. Aqui não. Que talvez você vai saber num ano. Talvez. Você vai dividir isso por 12 e saber quanto você está ganhando por mês. Lá Verdade. não. Então foi onde eu comecei. Aí eu trabalhava, sempre fui muito Caxias e sempre... Agora vem uma parte legal. A metodologia do... O olho do dono que engorda os bois. E não é. É uma das frases que antigamente dava certo. Hoje não. Hoje, se seu negócio precisa do seu olho, você está no caminho errado. Ele não pode depender de você. Tem que caminhar sem você, forma, né? E se você tem muita mão de obra especializadas que é melhor que você. Hoje eu já não sou um tão bom atendente. E tem que ter essa humildade. Eu não tenho mais paciência para isso. Eu não tenho a paciência de chegar e ser educado tempo para fazer isso. Gosto, sim. Faço às vezes, sim. Mas isso hoje não é o meu objetivo. O objetivo é a empresa rodar sozinha. E isso te deu um ganho, né? Isso foi em 2014. Foi aonde, eu digo assim, esse gerenciamento de você conseguir fazer com que ela caminhe sem você, te dá um ganho do que a gente estava falando antes de começar o podcast, que é um ganho de qualidade de vida, né? Sim. Se eu consigo fazer ela caminhar sem eu ter que estar lá, às 8 horas do dia que ela está atendendo, às 10 horas do dia, no caso ali do shopping, às 12, 14 horas do dia, você já imaginou? E eu se precisasse da sua presença física lá, você tava morto. E você não tem tempo para ver o entorno, de fazer um marketing legal, de fazer uma compra legal e saber o que está vendendo, o que você pode inovar, colocar. Porque você está atendendo, você está cozinhando.
Por que o chefe não consegue ganhar dinheiro o suficiente? Por quê? Porque ele está cozinhando. Ele é bom naquilo. É isso mesmo. O empreendedor ele tem que saber que quase tudo na empresa dele fazem melhor que ele. É isso mesmo. A humildade. O Gilmar tem uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim, aquele dia que você termina, que você está bem cansado, você fala assim, o seu dia foi ocupado ou foi produtivo? Né? Ocupado significa o quê? Significa que você atendeu o balcão, você foi lá, você lavou isso, você fez uma comida, no seu caso, né? Você atendeu, você foi na mesa levar, isso é ocupado. Importante? Importantíssimo. Mas produtivo é quando você fez isso que você falou. Qual é o produto novo que eu preciso acrescentar no meu cardápio? O que esse produto que eu coloquei, o pessoal está consumindo? Será que eu tenho que fazer algum upgrade nele para que ele fique diferente? Você tem que ter tempo para isso. É isso aí. Tem que ter tempo de pensar. A produtividade hoje não está relacionado com o tempo de trabalho. Sim. Você vai ver uma pessoa indo para a academia 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, e essa pessoa produziu muito mais do que uma pessoa que ficou ocupada durante 10 horas no dia. É isso então mesmo. A produtividade, talvez em 2, 3 horas no dia, você consegue alinhar tudo. Ela já fez o dia acontecer, né? Isso. E aí que vem a grande frase, igual você falou, do tempo, do trabalho e do dinheiro. O que adianta você ter dinheiro, trabalhar, produzir, mas não ter tempo? É isso mesmo. Para usufruir. E o que adianta você ter tempo, mas não ter dinheiro? É isso. Então hoje, você tem muito. Hoje é isso que eu busco. Eu já busquei esse ano inteiro, buscar o ano que vem. Minhas filhas estão crescendo. Eu tenho tempo com elas, mas não tanto quanto eu queria. O que eu falo de tempo? É viajar. É criar momentos com a minha família. Com pessoas que você está do lado. Isso sim. Eu acho que a maior riqueza que você tem na vida é você ter o tempo de qualidade. Isso Produzir é bom demais. Importante. Mas só produzir também não é bom. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que ir para uma academia, você tem que ir para um restaurante, você tem que fazer uma viagem. Falando em academia, esse é um outro negócio seu, né? Já que a gente começou a falar de negócio, você está no ramo alimentício, né? Tem a panquecaria aqui no shopping de Paranavaí, tem mais no ramo o Árabes dentro da van. Dentro da van você tem o Árabes em Paranavaí, Campo Mourão. Isso. E tem a Árabes dentro do shopping. Dentro do shopping. Isso. E fora isso, você tem um outro negócio que é uma academia, né? Isso. A academia veio uma ideia em 2017. Foi aonde que eu falei que em 2014 eu mudei o meu foco de trabalhar. Que era o quê? Simplesmente o quê? Onde eu aprendi que você não precisa ser 100% em tudo. Se você ser 70%, tá de bom tamanho. E você não precisa ganhar muito dinheiro nessa empresa. Você pode ganhar um pouco em 10 empresas. Você vai ganhar muito mais do que em uma empresa. Aquela famosa ideia do milhão, né? O cara quer aquela ideia do milhão. Não, eu preciso achar que ele... Não, mas você pode fazer várias coisas. Sim, por isso que eu falo, você não precisa ser perfeito nessa aqui. Você pode ser 70% em 10. É isso. Porque se você quiser ser 100% nessa, você não vai conseguir olhar para as outras. E aí você tem que valorizar seu funcionário. Você tem que dar suporte, que você me falou, como é que você consegue incentivar uma pessoa no shopping a trabalhar? Principalmente sendo justo. Você não atrasar um salário, você pagar o que tem que pagar, você exigir o que tem que ser exigido, você conversar. Hoje eu não sei mais o que é. Eu tenho pessoas que vai chamar a atenção da outra. A minha conversa com o funcionário nada mais é tentar incentivar e falar que aquele ambiente é um bom. Trabalha limpo, trabalha dentro de uma restaurante que não tem chuva, não tem frio, não tem calor. É ruim, às vezes, aquela gordura, aquelas... Sim, mas vamos colocar numa balança, é isso que eu faço na minha vida inteira. O que é bom, o que é ruim. Equilibrou, está bom. Legal. Equilibrou, está bom. Isso é em relacionamento, ninguém é perfeito. Só que se os defeitos da pessoa sobressaem pelas qualidades, está errado. Agora, se as qualidades da pessoa sobressaem pelos defeitos, é a mesma coisa que numa empresa. Você tem que mais acertar do que errar, mas você vai errar. Só que com esses erros, você vai tentar consertar e ter o tempo hábil para consertar. Se você não consegue ver os seus erros dentro de uma empresa, dentro de uma academia, por que veio a ideia academia?
Na nossa época, Daniel, o que era bonito? Fumar, beber, fazer isso. Hoje é feio. Hoje eu não sei se alguém fuma aqui, mas é feio. A pessoa que fuma, ela é excluída. Ela vai fumar sozinho lá fora, enquanto tem 10 amigos ali que não fumam. Ela tem que sair perto. Sair de perto. Não existe mais cinzeiro. Hoje a lei te proíbe até de fumar dentro do Não espaço. tem mais. Em restaurante não tem mais o lugar do fumante. Acabou. Não pode. Ele vai ter que viajar de avião durante... Vai pra Europa, vai pra algum lugar, ele vai ficar 10, 12 horas sem fumar. Não mesmo. Pode fumar. Então, antigamente, isso era. Hoje, o que é legal nos jovens? Conversa. Quando você está fazendo supino. O que você está tomando? Que tipo de whey? Está tomando creatina? Nossa, que legal. Quantas vezes você vai na academia? Isso, hoje, é o futuro. Porque a gente consegue ter uma perspectiva de vida de qualidade lá na frente, após 60, 70 anos. Meu pai está com 70 aí, ele é de 51, 72 anos. Ele faz academia 3 vezes por semana, minha mãe também. Super ativos. Quantos anos tem seu pai? 72. Tá melhor que eu. Super ativo. Tá melhor. Se alimenta bem. Uma alimentação boa. Uma atividade física. Aí que veio a academia. A academia veio para ficar. Cada vez é mais bonito, cada vez é mais gostoso você ter um corpo legal. Claro. Além da vaidade, da saúde. Isso que eu ia falar, estilo de vida, o teu corpo ele agradece, né? Você vive melhor, todo mundo fala, você viver sedentário, cara, é complicado. Subir uma escada, você chegar no fim da escada e estar ofegante, é uma coisa... Tem até aquela propaganda, né, do homem que treinou a vida inteira e o homem que festou a vida inteira. Que teve aquela vida sedentária. Do cara colocando, indo numa cadeira de roda, outro colocando um tênis para caminhar com 75 anos, os dois com 75 anos. E é bem isso. E a conta chega, né, Alan? E a conta chega. Nossa perspectiva... Meu avô morreu muito velho, com 59 anos. Mas muito velho. A conta chega. Hoje, 50 anos, a pessoa está começando a vida. Tem uns... É isso mesmo. O JFK, ele montou o frango com 63, quando ele se aposentou. Hoje é a maior franquia que existe em frango. Sim. Então hoje a vida, ela está começando mais tarde. Você vê o Daniel é um jovem. Nem pensa que tem 65 anos. Você olha ele hoje, não pode palavrões, o nosso amigo falou, tudo bem? Sorte sua que aqui não pode palavrão. Que o exemplo, mas ele pode falar isso, que é meu amigo. Ele veio de um velhinho aposentado do frango para ir pro Daniel. Legal. Alan, mas já que a gente está falando tanto de empreender, de buscar, de fazer, lá na sua empresa, você faz processo de seleção? Você tem alguém que faz para você? Tem pessoas que fazem. Algumas pessoas passam por mim. Mas você já fez isso, bastante, eu tenho certeza. Tá. E quando você vai contratar alguém, eu chego lá, entrego o meu currículo para você e falo, cara, eu queria trabalhar aqui na panquecaria, ou eu queria trabalhar aqui na Beats, eu queria ser o atendente, eu queria ser personal aqui, tal. O que você espera do cara que vai trabalhar para você, que vai ser um colaborador seu? Você falou que você é correto, que você... cumpre com tudo aquilo que você promete para a pessoa, com questão de pagamentos, de tributos, de encargos. Mas o que você quer de volta do colaborador? Só um adendo dessa pergunta, Daniel. Essa é uma pergunta. E como é que você coloca... A gente estava conversando antes também. O Alan, ele gerencia as empresas dele, mas ele tem um ponto focal em cada empresa. Sim. Como é que você escolhe esse ponto focal também? O que você enxerga nesse cara que você fala, esse cara vai se me representar lá na ponta? Esse vai ser meu gerente. Esse vai ser meu olho. A do Daniel, do colaborador... E esse ponto focal, esse gerente, fala assim, não, esse cara vai ser meu... Porque você tem uma frase que você, pra mim, matou o podcast inteiro. Não existe aquele negócio do olho do dono que engorda o gado. Não existe. Você é prova disso. Meu pai falou isso a vida inteira. Então, eu também ouvi isso. E hoje você falou um negócio que eu comecei a virar chave. Não, e eu já te confesso. Eu também sempre pensei nisso. Eu não posso deixar que a empresa só caminhe comigo. Sim. Eu concordo com você. E na hora que você adoecer? Exatamente. Então, mas... E na hora que você for viajar com a sua família? É isso aí. A sua empresa não vai... Porque você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Você precisa saber trabalhar. Os momentos certos de trabalhar, a hora certa de chegar, o ponto. Você tem que ter o ponto. O que é ter o ponto? É você chegar na hora certa, ver aquele defeito e corrigir na hora. Você corrigiu aquilo, você trabalhou o seu dia. Pode ter 30 minutos. Já valeu o seu dia na sua empresa. Valeu. Foi um prato que faltou tal coisa, eu não estava tão quente. Por que não estava tão quente? Porque a panela... tá, então vamos arrumar isso.
Vamos colocar isso? Pronto. Você trabalha direto no problema, você não fica direto, lá não. o dia inteiro. Vai atender, vai fazer... Aí volta para onde a gente estava falando. Você não tem tempo de qualidade, principalmente, e você não aguenta muito tempo. As empresas quebram porque elas dependem do seu dono. E elas aí... dependem. Então vamos lá. Seleção. Seleção. Primeira pergunta que eu falo para a pessoa. Disponibilidade de horário. Ai, mas trabalha de domingo? Pronto. Já não vou contratar. Tchau. Pode até não trabalhar. Tchau. Mas se ela está pensando no final de semana, no sábado, trabalha todo sábado, está indo atrás de um restaurante. Primeiro. Enquanto todos... Dono de restaurante é muito complicado por causa disso. Enquanto todos estão festando, comendo, você está servindo. E você tem que saber disso. O seu horário de almoço, o seu horário de janta não é o mesmo deles. Isso é muito verdade. Natal, Ano Novo, tá aberto lá os lugares. Então, assim, isso é muito verdade. Sim. Então, se a pessoa já está nesse intuito de, mas trabalha tal dia... Tá mudando isso no Brasil. Ainda bem. Estão falando de 4 dias de semana. Mentira. Academia. Domingo a domingo a minha academia abre. Ela abre domingo. Ela abre todos os feriados. Para que feriado? Certo tipo de feriado não existe. Só serve para quebrar a gente. Acho que o Edinho Zanoli tá num país... Nossa, Irish. Como que é? Irlanda. Irlanda. Lá eles pegam todos os feriados e passam para segunda-feira, que é o dia mais fraco do comércio. Eles jogam para segunda. Mas é feriado numa sexta, vamos emendar. Não. Nós temos isso aqui, mas para o comércio é muito ruim. Esse ano para o comércio de feriado foi horrível. Feriado de quinta-feira é terrível para o comércio. Mata tudo. A faculdade tem que parar, você não consegue dar aula na sexta. Isso. É terrível. Nós começamos por isso. Começamos por filhos. Você tem filhos? Tem alguém que cuide no período de você trabalhar? Ele depende de você nesse período? Talvez. Pronto. Desculpa. É um pouquinho assim, mas aí não dá. Você vai ter que ter esse trabalho. Se você tem que levar ele no médico, você não vai ter tempo para trabalhar. Então passe um pouco e pode voltar. Se você for, você vai trabalhar. Então eu busco disponibilidade. A pessoa se doar para a empresa. Então primeiro é isso. Segundo, que é o perfil da pessoa. Se ela já passou em um ano 4 empresas, será que as empresas são um defeito? São a mesma coisa? Não sei se eu vou ser meio soberbo, mas a pessoa que casa 5, 6 vezes. Eu tô no 7º casamento, tá? Aí, o problema é ele. Meu Deus do céu, Daniel, corrige isso. Então, assim, eu acho que a gente tem pessoal, que ver... vou corrigir. Tô um só, o único casamento. O pessoal vai falar, meu Deus. Então, assim, é isso. A longevidade na empresa que ele trabalhou, sim. Como é que foi, o porquê que ele saiu. A partir daí eu consigo ver o perfil da pessoa. Dá para saber isso? Não. Por isso que tem os 45 dias de experiência e mais 45 dias. Eu não consigo avaliar uma pessoa com menos de 15 dias na minha empresa. Eu não consigo. Primeiro, você chega em qualquer empresa, você novo, você vai travar. Você não sabe o que fazer. Você vai esperar alguém. Aí tem que ter aquelas pessoas certas que vai ensinar essa pessoa a trabalhar. A partir do 15º dia, você vai exigir algo dela. Aí chegou isso. Isso eu acho que é uma seleção, acho que todo mundo é básico. Você vê na hora da pessoa se ela quer um emprego ou se ela quer só a carteira de trabalho assinada. Você sabe disso ou ela quer trabalhar de verdade. Com 15 dias você vê, eu dou chance para todo mundo, começar a trabalhar. Vai dela permanecer ou não. Aí vamos lá dar gerenciamento. Como é que eu faço gerenciamento? Primeiro, ela trabalha para quem? Alan, eu trabalho para você, então pronto. Não vai ser meu gerente. Ela não tem que trabalhar para mim. Se ela trabalhar para mim, eu tenho que estar lá para ela estar trabalhando. Ela tem que trabalhar para a empresa. A empresa tem que ir bem. Se ela foca nisso, ela não vai achar que eu estou falando para ela como um patrão. Eu não sou um patrão. A empresa dela, os clientes são os patrões dela. Ela não tem que trabalhar para mim, ela não tem satisfação para mim. Para mim não tem nada. Mas ela chegou 1 hora atrasada, mas ela deu conta de ajeitar tudo. Esse 1 hora de atraso tem justificativo? Então tudo bem, eu não vou descontar nada. Eu não trabalho por horário, e sim por produção. Tem que estar pronto tal horário a comida. A academia, ele tem que estar lá, tem que arrumar, tem que fazer isso. Então ela tem que saber que a academia, se ela não rodar bem, ela não vai ter dinheiro para pagar ele. Não sou eu. Você coloca ele na posição de dono mesmo. De dono. Pra mas entender para ele saber que aquela empresa, ele tá lá fazendo o que eu faço.
Ele não tem que dar satisfação para mim. É muito ruim você dar satisfação pro seu patrão. Sim. O patrão é chato, o patrão não é legal. A empresa, sim. Eu vou limpar a empresa aqui porque o patrão vai chegar pronto, tá errado. Tá. Ele tem que se colocar na posição dona. Ele tá errado. Nossa, eu vou trabalhar num lugar assim, a pessoa lá fora vai ver, olha que bonito. Nossa, olha que prato bonito, gostoso, legal. Essa pessoa vai achar tão bom essa empresa. Agora a pessoa fala, nossa, vou trabalhar... Olha, o Alan trocou de carro. Nossa, o Alan foi para Porto Rico. E eu aqui trabalhando. Essa pessoa trabalha para mim. Ela nunca vai chegar a comandar a minha empresa. Tchau. Agora a pessoa que fala, nossa, que legal, cara, olha, ele tá lá. E a empresa está normal. A gente não precisa dele aqui. Eu sempre trabalhei, sempre, meus empregos que eu tive, longe do patrão. Eu não queria ver o patrão. E eu queria que ele chegasse e falasse assim, nossa, eu não preciso vir aqui. Tá do jeito que eu queria que estivesse, como eu tivesse aqui. Sendo assim, essa pessoa está apta para poder tocar a empresa. Qualquer empresa sua. Sim. A sua, de quem for. Porque ele não vai trabalhar para você, ele vai trabalhar focado na empresa. E no cliente, você falou isso também, no né? Cliente. Focar no cliente. O cliente dá um sorriso. Ah, nossa, olha. Olha o Alan recebendo um sorriso e eu trabalhando. Não, é você que tá recebendo um sorriso. E é um pensamento de uma galera que dificilmente, e aí também pode ser forte, mas dificilmente a galera vai crescer. Uhum. Porque assim, se você... Eu falo porque eu falo muito pro Daniel, a gente brincando ali. Cara, primeiro que você tem que vibrar com a conquista do teu patrão. Fato. Porque se teu patrão tá conquistando, se você trabalhar muito, você vai conquistar. E é seu mérito. E é seu mérito. Isso. Ponto. Segundo, você tem que vibrar pela conquista deles, porque significa que a empresa está indo bem. E aquela empresa é sua. Se você e tá esse é o momento que você vai cobrar. É lógico. Só que Isso assim, mesmo. cara, é difícil. É realmente uma mentalidade, um perfil difícil. Você conseguiu colocar... Eu tenho uma pessoa em Campo Mourão, que é meu braço direito, é uma família. E eles levam até demais. Como se fossem deles. Mas assim, eu falo que eu lá, eu estrago a empresa. Que massa. Ou seja, você só precisa passar por lá só para falar. Vejo o que tem que fazer. O rastro da onça. Só para falar que, passou. Legal, o patrão tá vindo de vez em quando. Não, e pra eles é legal mas também. Só isso também. Não, tem funcionário que eu nunca vi. Não, mas pra eles, eu acredito que seja legal ter você lá. Sim. Ver, não, ele incentivando, conversando, levo ele para almoçar. Levo ele, nós vamos num restaurante. Aquele papo bem leve. Nossa. Não, você trata diferente. Você trata com o dono da empresa. Porque Sim. de fato é o teu ponto focal ali. Porque assim, sem ele a empresa vai também. Será que vai tão bem? E ele sabe disso. Sim. Mas eu também consigo mostrar para ele o tão importante que ele é. Tem muitos patrões que falam, tá, beleza. Não. É igual eu falei. Talvez seja mais importante do que eu na própria empresa. Ah, com certeza. Entende? Então assim, isso é muito difícil acontecer no Brasil. As pessoas têm medo da responsabilidade. E eles têm medo de algo a mais. Algo de, por que eu vou chamar atenção se eu sou igual a ela? Você não é igual a ela. Se eu já te coloquei nessa posição, você tem a obrigação de chamar a atenção do jeito certo para a empresa que você está tocando dar certo. Você não está sendo chato. Você só está mostrando o jeito certo. E só pra gente ir pra parte 3, mas uma coisa que eu acho que falta muito, e aí também pode ser um exagero da minha parte, mas eu acho que falta muito pertencimento. Sim. Na galera. Sim. Pertencimento. Eu falo, eu sempre falo o case da FATESP, porque pra mim a FATESP é um case, você foi aluno, você vai saber o que eu tô falando. Eu estudei lá em 2015, 13, 15. Cara, a FATESP, ela consegue... Eu fui aluno, trabalhava 6 anos numa outra empresa, eu fui aluno, a FATESP consegue fazer você ter um pertencimento absurdo. Você sai da FATESP protegendo a FATESP. Eu falava, cara, esses caras, eles inventaram uma coisa. Eu já falei isso pro Daniel, pro Gilmar várias vezes. Pro Gilmar, a briga, cara, às vezes o cara começava a falar de outra faculdade, você é só aluno, você protegia a FATESP de um jeito, você falava, cara, é um pertencimento. É isso, é um pertencimento. E aí hoje, a gente estando ali, você vê que é diferente, cara. É diferente. O senso do pertencimento pro colaborador é tudo. Mas por isso que a FATESP chegou e tá expandindo absurdamente. Sim. Isso não tem segredo. Não tem segredo. Você tem que dar valor para as coisas certas. Você tem que ter foco. E você tendo foco em tudo que você faz e não perder esse foco. E outro, traçar uma linha de raciocínio e seguir. A minha linha foi muito difícil. Por isso que eu falo que o meu começo foi muito difícil. Porque o meu produto sempre foi muito caro.
E eu quis entregar uma experiência diferente para o meu cliente. Se hoje a concorrência fazer outra coisa, você vai fazer. Eu nunca olhei. Eu sempre busquei aquilo ali. Por que o jardim do vizinho é mais verde do que o seu? Se me perguntarem isso, eu não sei. Eu nunca vi o jardim do vizinho. Boa lá, boa. O Silvio fala muito disso. Parte 3 pra gente... Não, parte 2. Você quer parte 2? Tá bom, o papo tá bom. Parte 2, pra gente fechar aqui, vamos fazer uma da parte 2 e uma da parte 3. Tá bom. O que você gosta de ler? Qual foi o último livro que você leu? Do 1000 ao Milhão. Do 1000 ao Milhão. Thiago Negro, né? Thiago Negro. É foda. Esse você indica? Hoje eu não tenho muito tempo pra ler. Hoje eu fico bastante com as minhas filhas, brinco. Nossa, ontem à noite eu e a Andressa, eu queria dormir um pouco mais cedo. Fui dormir meia-noite quase. Brincando de esconde-esconde. Isso é top, hein? É sério, não tô brincando. Quase meia-noite, depois que nós estamos sem funcionário em casa, a Andressa lavou roupa. Nós fizemos isso 10 horas da noite, a gente estava lavando roupa. Na hora que ela chegou no quarto, eu estava com as 3 brincando de esconde-esconde. E ela entrou na brincadeira, nós ficamos até 11h30 quase. Então, assim, hoje eu prefiro isso. Familiar. Hoje eu tenho 10% do conhecimento que eu podia ter. Eu poderia ler mais, estudar mais, mas isso não é tão importante hoje, nesse exato momento, para mim. Eu tenho uma filha de 2 anos e 2 de 6. Você tá vivendo a família. Ô, João, sabe uma coisa que eu nem te falei? O Alan, apesar de ser um cara gente boa demais, tem um grande defeito. Não, você não vai falar isso que eu tô pensando. Sabe qual é o time que ele torce? Corinthians, São não? Paulo. O atual campeão da Copa do Brasil. A gente só falava isso. A gente não tinha combinado de trazer corintiano aqui. Esse é o defeito. Ó, do lado de cá, 2 corintianos e do lado de lá, um São Paulino. Gente boa demais. E pior que não tem nem como brincar e falar assim, do lado de cá, X mundiais e lá outro, porque nós tem menos. Não isso tem aí. o que fazer, não. Ô, João, vamos pra parte 3. Chama aí pra gente fechar. Tá. Já estamos bem além do nosso tempo. Bem, então mas vai. Tá bom. Eu só tenho uma pergunta, uma do Daniel, uma minha. A gente vai marcar outro momento, porque a conversa é top. Não, nós vamos... Conversa é top. Nós vamos marcar um outro, gestão aqui. Um outro talk show. Outro dia nós vamos falar um pouquinho sobre... Não, mas ele deu uma aula de gestão aqui e de insights ali muito interessante. Minha frase para você e depois o Daniel. Se você pudesse colocar uma frase no outdoor, que frase você colocaria? Sem ser propaganda da panquecaria, assim, nem da Beats. Uma frase que as pessoas passassem e começassem a refletir um pouco, pensar um pouco. Fala assim, vou colocar no centro da cidade, em alguns pontos. O que você acha que deve... Antes de você responder, só uma dúvida aqui que surgiu aqui, recebi no ponto. Quem pega mais supino, você ou o Daniel? Quem que aguenta mais, você acha? O Daniel tá forte, o Daniel tá focado demais. Só olhar o meu braço e o dele. Mas tá bom, voltando à frase. Se você pudesse colocar uma frase pra que seja uma motivação, enfim, uma frase que você goste, que frase você colocaria pra todo mundo? Não ligue para os outros, não ligue para a opinião alheia. Faça o seu, sem olhar pro lado. Legal. Boa. Parafrasear Silvio Santos de novo. O Silvio fala isso. Ele fala assim, cara, não fica preocupado com o que o outro vai achar, se o teu vizinho vai vender mais barato ou mais caro, se a tua família vai te apoiar ou não. Cara, faz o teu. Em tudo. Daniel, a última é tua aí. Para fechar, Alan, gostaria de agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Você é um cara que eu tenho uma admiração enorme, né? Eu já te falei isso. Você tem idade para ser meu filho, né? E se fosse, eu ia... Desculpa, gente. Na verdade, neto. Eu ia falar isso agora. Ele chamou de... Ele ofendeu aqui no começo. Desculpa. Você vai me pagar. Você vai pagar. Você não aguenta na queda de braço dele, não. Tem idade para ser filho. Foi aluno. Eu gosto demais do Alan. É um cara que eu tenho um carinho enorme. Nós, de vez em quando, saímos aí para bater um papo. E quero que você deixe os seus agradecimentos aí também. Só que eu queria que você falasse pra gente o seguinte. A gente tá aqui por um período, né? E a gente vai embora, né? Vai embora e daqui a um tempo nós não vamos estar mais. Aí vai ficar quem? Vai ficar as filhas do Alan, vai ficar as filhas das filhas do Alan, os netos, né? E tem uma coisa assim, uma frase, uma pergunta muito forte que a gente faz aqui e que eu faço para mim mesmo várias vezes, né? O que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Não sei se você pretende ser cremado ou se vai lá para um jazigo da família Wed lá. E a gente pensa muito nisso, né? O Titãs tem uma música que é Epitáfio, né? Que fala sobre isso. Epitáfio é o que eu deveria ter feito mais, amado mais, brincado mais, xingado mais. Mas qual que é a frase que ficaria bem na lápide do Alan?
pai. Meu sonho é ser um pai bom, exemplar. É isso aí. Aqui tem um cara que foi um pai Que exemplar. dedicou a vida para estar do nosso lado. Show. Pesado, né? Pesado, cara. A gente tem que mudar essa pergunta, tem que colocar no começo. Você acaba o podcast muito... Show. Não, ser um pai, ter tempo, ter curtido elas o tempo que eu pude. Eu passei um final de semana, até é engraçado falar isso agora, mas os 2 dias inteiros com elas. Inteiros. E eu tenho gravado no meu celular, eu fui... O meu amigo acabou de perder o pai, o Guilherme da Tapioca. E eu fui enterrar ele, nós fomos enterrar ele no domingo. E minhas filhas, nós vamos sempre na missa no domingo. E eu não fui. Não sei quantos domingos que fazem que eu não vou com elas. Eu sempre vou. Aí mandou, era 11 e pouquinho, a Manuela mandando: papai, vamos fazer churrasco e ficar em casa hoje? Eu nem passei nas empresas. Eu saí, peguei uma carne, peguei o queijinho que elas gostam, peguei tudo, fiquei o dia inteiro. No sábado e no domingo. Ah, mas a empresa sentiu? Com certeza deve ter sentido minha ausência. Mas foi recompensada com o tempo que eu tive. Aí a família, né, cara? Eu gosto. Hoje eu acho que eu me dedico demais a esse tipo de tempo, esse tipo de momento. É diferenciado. Ô, Alan, Obrigado. a gente... isso que eu ia falar. A gente agradece, obrigado pelo seu tempo. Realmente é uma aula de gestão hoje. Cara diferenciado. Acho que dá pra gente chamar... Toda semana acho que a gente poderia ter um papo com o Alan. Sim. Mas, cara, obrigado mesmo pelo seu sim, por ter topado. Obrigado por cuidar do Daniel lá na academia. O Daniel tá gostando, falou que tá pegando... Mas já vê a diferença? Não, vê. Rapaz, ele tá... O homem tá forte. A manutenção Até da a pele. Patesse é ele que... Não, até mais possível, novo, né? Não, Tá bom. A pele quem cuida é a esposa dele. Tive lá essa semana, inclusive. Tive lá. Fiquei sabendo. Eu vou ficar quieto, porque assim, eu sou funcionário, eu tenho meu emprego a garantir. Mas, Alan, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Obrigado e vamos ter outro, tá bom? Vamos sim. Só chamar. Pessoal, terminamos aqui o nosso podcast Bora Falar de Negócios. Conhecemos um pouquinho dessa história e semana que vem vamos ter outro convidado aqui, tá bom? Forte abraço para vocês.